Oi, esse é o Conexão. Já que estamos no mês em que se comemora o Dia dos Pais, o assunto de hoje é a paternidade. Segundo os dados do IBGE, mais de 80% das crianças têm como primeiro responsável uma mulher. E 5,5 milhões não têm o nome do pai no registro de nascimento. Mas muitos homens decidem ficar, não fogem da responsabilidade e hoje a gente vai focar neles com a seguinte pergunta: quais são os desafios do homem que é pai atualmente? A pesquisa Situação da Paternidade no Mundo, que é realizada pela ONG Promundo, mostrou que 85% dos pais dizem que fariam qualquer coisa para se envolverem muito no cuidado de uma nova criança, mas ainda estão assumindo bem menos as responsabilidades que as mães. O que tem impedido esse maior envolvimento? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Benjamin Canoplanês, que é pai e empresário. Quando eu fui procurar, assim, referências, pais falando sobre as questões relativas à paternidade, o número é extremamente menor do que quando a gente compara com as mulheres falando sobre maternidade. Tem mulher falando sobre todos os assuntos. Homem, pai, caramba, quase nenhum, assim, é impressionante. Mas encontramos esse vídeo aí. Quem vai falar agora é o pai, que é gerente de projetos. O nome dele é Rodrigo Cambiaghi. Olha só. Eu tenho uma amiga minha que o pai dela é muito próximo dela. E ela falou, cara, quando eu menstruei a primeira vez, eu falei pro meu pai. Quando eu transei pela primeira vez, eu falei pro meu pai, eu não falei pra minha mãe. E eu achei isso muito legal. Eu falei, putz, talvez esse seja um pouco do tipo de pai que eu queira ser. Mas eu não tinha muito com quem falar. Na verdade, eu estava processando essas ideias. Eu estava me sentindo muito sozinho, eu não sabia muito bem como lidar com isso. Eu tive que aprender na raça como que é as crises pessoais mesmo, cara. Cuidar de criança é fácil, cara. Eu, por mim, passava o dia inteiro com a minha filha, vou no parque, brinco, troco fralda, dou banho. O difícil é você conciliar isso com o seu chefe, com o seu trabalho, com a sua esposa, que nem sempre concorda com as coisas que você faz e você nem sempre concorda com as coisas que ela faz. E quando eu ia falar com meus conhecidos, com meus amigos, eles falavam: e aí, trocando muita fralda? E tipo, cara, eu falo que, cara, fralda é mais fácil, sabe? Então, eu gostaria de repassar aqui a pergunta, Benjamin. Essa parte é mais tranquila mesmo, assim, o cuidado? Tranquilo. É super tranquilo. Mas eu queria que ter trocado de fralda em qualquer lugar, especialmente no banheiro de homem, por exemplo, quando você vai no posto de gasolina. E foi super constrangente para mim, porque sempre no banheiro das mulheres. Como que você faz quando você é homem? Por exemplo, isso é uma pergunta que eu faço. Sim. Nos aeroportos também. Mas cuidar de um filho... Não tem fraldário, então? Não tem fraldário, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você tem sempre que pedir licença para entrar no banheiro feminino. Gente, que loucura, não sabia disso. E aí, como é que faz? E é isso mesmo, você tem que pedir licença e você entra para cuidar do seu filho. Senão você faz como? Senão você faz na mesa do restaurante ou do... É super complicado. Aí, olha só, a gente já coloquei aqui, ele já trouxe a polêmica que a gente nem apresentou. Benjamin, você adotou, né? Você é pai por adoção. Sim. Sempre teve vontade? Sempre, sempre. E como que foi o seu processo? Então, é um processo demorado. Para ser habilitado demora mais ou menos 1 ano, as entrevistas, a papelada, demora 1 ano. Mas o pior é a espera da chamada do juiz, né? Demorou 2 anos e meio para receber a chamada do juiz da Bahia, onde o tal dia o Vinícius chegou na casa da gente. Né? Eu vi que vocês receberam a notícia e, tipo, no dia seguinte você já estava na Bahia, uma coisa Sim. assim, né? Então, a história é essa, que o Vinícius estava na UTI, porque ele é um grande prematuro, ele nasceu de 5 meses, 900 gramas. Então ele foi na UTI, tive alta médica e não teve pretendente para ele. Então a juiz da Bahia ligou para a juiz do Rio de Janeiro e ela falou: vocês têm alguém? Ela pensou na gente e ela falou: bom, tem que chegar amanhã porque senão ele vai no orfanato. Então, obviamente, pegamos um voo e chegamos na Bahia nos dias seguintes para encontrar o Vinícius. E como que é essa experiência? Assim, como é que a chegada do Vinícius mudou a vida de vocês? Deve ter mudado toda a rotina, né? Totalmente. Porque ele foi recente-nascido, então é uma maneira de 3 em 3 e trocar fralda. Você muda a tua rotina porque a gente estávamos trabalhando. Então decidimos de não ter uma baba com a gente, porque como somos um casal de homem, não queríamos que ele assimile a baba com uma mãe. Tá.
Então fizemos as noites, foi uma mudança de vida total, né? E eu acho legal essa história, porque aí eu queria entrar nessa segunda parte do programa com alguns dados que essa pesquisa traz pra gente. Aí, lembra que no início eu falei que 85% dos homens queriam participar muito mais dessa vida, dessa chegada desse bebezinho, né? E aí eles falam assim, por que eles não participam mais? Um dos pontos é normas de gênero restritivas que posicionam o cuidado como responsabilidade das mulheres, juntamente com a percepção de que as mulheres são cuidadoras mais competentes do que os homens. Aí, num casal de homens, como é que tá o Vinícius? Eu acho que ele tá bem cuidado. Será que a gente consegue ver umas fotinhas? Gente, eu vi umas fotos do Vinícius e eu fiquei me controlando, porque que criancinha fofa. Vinícius está ali e vocês dois cuidam de Vinícius, vocês passam por, além dessa questão do fraldário, né? Sim. Da falta do fraldário. Vocês passam também por essas perguntas, assim, não tem nenhuma tia, não tem nenhuma mãe, Sim, não tem nenhuma babá? o tempo todo. Todo mundo espera que tenha Sim, uma mulher, né? Sim, sim, o tempo todo. Eu acho meio estranho, né? Eu acho muito estranho, né? Eu vou contar uma coisa. O final de semana passado, uma mulher, estávamos no Carênio, o Vinícius no Carênio, ela falou, vocês são os pais do Vinícius? Falou, sim. Eu nunca vi, foi a primeira vez, só vi na televisão. Falei, gente, e aí, o quê? Dois homens pais de uma criança. Caramba. E Vinícius está ali, forte. Quem tinha 900 gramas cresceu bastante, né? Sim, sim. Já está ótimo. E aí, eu queria falar ainda sobre esses desafios mais específicos. O que você vê como desafiador para você, enquanto homem, né, o pai, e é um homem de um casal LGBT, assim, aqui no Brasil? O que você vê que, cara, é muito difícil para mim, isso acaba criando uma barreira maior para mim por eu ser LGBT? Bom, eu acho que o Brasil é um país bem tranquilo para isso, mas eu afrontei um caso bem difícil com a Azul, por exemplo, né? Eles não me deixaram embarcar com meu filho e meu marido. Eu achei isso um absurdo. Por quê? Porque quando eu cheguei com meu filho no colo e que eu dei o certidão de nascimento, a primeira palavra foi, cadê a mãe? Eu falei, não tem mãe, ele tem 2 pais. Falei, não é possível. E aí começou um problema gigante e não conseguimos embarcar e pegar o avião. Vocês não conseguiram embarcar? Não. E tivemos que comprar uma outra passagem para voltar para o Rio e comprar na Latam para voltar no Rio. E foi uma coisa absurda, porque no certidão de nascimento o Vinícius está com os 2 nomes dos pais, está escrito pai Benjamin, pai Luiz e filho Vinícius. Então somos os pais dele. E o Vinícius vai ter que ser forte, vai ter que ter valores, porque ele tem pais, então somos um casal homoafetivo, mas ele é negro. Sim. Então ele vai ter que afrontar 2 problemas desse país. Muito grande. Eu quero muito agradecer. Da próxima eu quero que você traga seu filhinho para dar um apertãozinho nele, que ele é muito fofinho. Mas muito obrigada, viu, por virem aqui dividir a experiência de vocês com a gente. A gente espera que essas conversas ajudem a nossa evolução mesmo enquanto sociedade, né? Assim, ao fim do abandono parental, essas perguntas da mãe que acabem, né? Que o Vinícius não tem que ficar respondendo isso por muito tempo aqui no Brasil. E os nossos problemas relacionados ao racismo, que são problemas estruturais, que a gente está falando sempre aqui no Conexão, precisa acabar. A gente precisa realmente rever a nossa sociedade. Muito obrigada, viu? Voltem sempre. Obrigado.